Muito bem, estamos iniciando, então, o nosso estudo. Nós temos falado, aproveitado para falar sobre família, nesse mês de maio, que celebramos o mês da família. O nosso tema em nossa igreja é Família, meu maior investimento. E esse estudo que nós começamos quinta-feira passada é como vencermos a influência do mundo, como que a família pode vencer a influência do mundo nela, no meio da família, hoje, sobre isso tudo. Nós falamos, já conversamos semana passada sobre alguns aspectos daquilo que eu, pessoalmente, penso ser um problema e uma necessidade de nós, como famílias, fazermos. É responsabilidade da família preparar os seus membros e, como família, estarmos estruturados para vencermos o mundo, não temermos o mundo. E nessa noite eu gostaria de falar exatamente sobre isso, começar a falar sobre o desafio da compreensão do nosso lugar no mundo. O desafio da compreensão do nosso lugar como família no mundo. Qual papel deve a família desempenhar, uma família cristã desempenhar hoje? Qual é esse papel? De que forma essa família ela pode ser significativa na sociedade em que estamos vivendo? Como que nós podemos fazer a diferença? O que aquelas pessoas que não são cristãs estão esperando de nós cristãos? Ou não há mais essa expectativa? Depois a gente pode trazer esse questionamento e ouvir de vocês. Será que existe uma expectativa hoje por parte das famílias que não são cristãs em torno das famílias cristãs? Devido àquilo que nós pregamos, devido àquilo que nós falamos, devido àquilo que nós anunciamos como verdade? Será que isso tem gerado uma expectativa nas pessoas e elas ficam esperando de nós algumas coisas, ou nem isso mais acontece, ou nem mais isso é esperado? Então, são perguntas como essas que a gente tem que refletir, que a gente tem que realmente pensar em como fazer a diferença. Vivemos, e eu creio que nós vivemos este conflito. Qual é o conflito? Estarmos no mundo sem sermos do mundo. Este, para mim, é o grande conflito. É o grande conflito de estarmos no mundo no sentido de que estamos aqui, não podemos rejeitar as pessoas. Não sei se vocês já viram, tem muita gente que, em alguns aspectos, quando fala que se converte, diz o seguinte: eu não vou mais me relacionar com ninguém que não é crente. Já ouviram? Tem pessoas que têm esse posicionamento. Se afastam das festas familiares, Se ia num churrasco, não vai mais, porque ali tem cerveja, bebidas, tem músicas, tem um comportamento, um linguajar que não é o linguajar próprio daquilo que se espera de um cristão, de um crente, etc. Então, a pessoa se afasta daquele ambiente e não vai mais, etc. Uma vez eu fui questionado, ou eu questionei também uma pessoa sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que ela se converte e aí ela começa, tudo ela leva para um lado espiritual tão pesado que ela não pode mais se relacionar com ninguém. Aí eu virei uma vez para uma pessoa e falei assim: vem cá, a sua mãe é mãe de santo, ou frequenta o candomblé. Você vai deixar de comer a comida que ela faz? Você vai deixar de amar, de beijar, de conviver? Como é que você faz numa hora dessa? Você entendeu? A gente tem que saber administrar e viver isso dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva bíblica de amor e de revelação do amor de Deus às pessoas. Então, como é estar no mundo e não ser do mundo? Nós lemos esse texto, eu vou ler de novo, João 15:19 diz: se vocês pertencessem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo
vos odeia. O mundo vos odeia. Amados, então nós temos que, baseados nisso, em convivermos com isso e evitarmos essa influência, eu quero trazer alguns pensamentos, algumas reflexões para nós nessa noite, sobre como sermos do mundo, estarmos no mundo, como estarmos no mundo sem sermos do mundo. A primeira coisa é o seguinte: nós temos que ter em mente que nós somos uma família como qualquer outra. Entendem isso? Olha, o primeiro aspecto é: nós somos uma família como qualquer outra. Nós somos uma família normal. Nós somos cristãos, amados, mas nós somos famílias normais. Nós temos direito a nos angustiar, nós nos afligimos, nós choramos, nós ficamos entristecidos, nós rimos, nós temos alegrias, nós nos divertimos, mas nós também temos perdas, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Nós sofremos abalos, nós sofremos decepções. Ou seja, nós somos família como qualquer outra família. Nós não somos diferentes nesse sentido. Nós somos humanos. Nós vivemos a experiência da vida de que todo mundo vive, né? Dentro de uma normalidade humana. Por quê? Porque nós somos e estamos neste mundo. O fato de sermos cristãos não tira de nós a nossa humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é como se nós, como família cristã, fosse colocado sobre nós um jugo, um peso, como se nós tivéssemos que ser aquela coisa, sabe, alheia a tudo. O linguajar, o falar. É como se a gente não tivesse e não enfrentasse problemas. É como se nós não tivéssemos, fosse roubados de nós a nossa humanidade. E isso não vai acontecer, queridos. Nós estamos no mundo, nós somos humanos. Então, isso é muito importante nós entendermos como família. Ou seja, nossos filhos adolescentes vão ter reações adolescentes. Sabe, parece que a gente, às vezes, fica imaginando que, porque nossos filhos são crentes, eles são crentes. Mas isso não vai mudar as reações, os hormônios, as descobertas. Isso vai existir. A adolescência vai ser adolescente. Os nossos filhos serão crianças, eles farão coisas de crianças. Não é porque eles são crentes, porque eles são criados na igreja, que eles vão ser robozinhos, né? Não! Eles vão fazer coisas de criança, eles vão agir como crianças. Sabe? Não é porque a nossa esposa é crente que ela vai deixar de ser mulher. Ou seja, você vai chegar em casa e perguntar para ela como está, e ela vai olhar para você naqueles dias dela, né, com aquela cara de pitbull, né? É desse jeito. Não é porque o homem é crente que ele vai atender aos pedidos da mulher sempre que ela fala, faz isso para mim. Ele vai olhar e falar, depois eu faço. E esse depois leva 2 meses. Então, não é porque a gente é crente que a humanidade da gente é roubada. Nós temos que entender isso. Amados, nós amamos, cantamos, gritamos, corremos, saltamos, nós nos cansamos, comemos, nós fazemos tudo como seres humanos. Então, nós precisamos entender isso, entender que existem ambições pessoais no meio da vida familiar, existem fracassos, existem conquistas, existem esperas. Ou seja, nós vamos enfrentar as dificuldades que todo mundo enfrenta. Nós vamos enfrentar lutas financeiras, lutas de saúde, sabe? Nós vamos enfrentar, irmãos, família. Eu sempre falo, família é igual, eu falo, só muda o sobrenome e o endereço. A gente só muda o sobrenome e o endereço. Toda família tem uma tia chata. Se tem muitos irmãos, tem um irmão que é mais folgado que o outro. Não tem? Eu sempre falo, se tem muitos irmãos, tem aquele que é o privilegiado, o irmãozinho. E se você está falando, na minha família não tem um irmão privilegiado, é porque esse é você. É porque esse é você. Então, se você não está falando, se você fala assim, não, na minha família não tem um irmão que tem mais privilégio que o outro, não. É porque esse é você, porque os outros vão dizer também que é você.
Então, eu estou falando, irmãos, que família é assim. Então, a família, ela vive, ela deve entender que nós somos famílias como qualquer outra, sabe? Nós vamos ter componentes naturais dentro da vida familiar, que faz parte do nosso dia a dia. Nosso convívio de escola, nossos anseios, nossas frustrações, tudo isso vai acontecer, sabe? Nós temos que lembrar o seguinte, que não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9 diz assim, o que se foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, as coisas se repetem. As coisas se repetem. Nós temos que entender que o fato de sermos uma família como outra qualquer, isso não quer dizer que nós estamos dizendo que nós não somos abençoados, que nós não estamos debaixo ou fora de um cuidado de Deus. Muito pelo contrário. Mateus 5:45 diz assim, olha, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, quando nós olhamos esse versículo nesse contexto, nós devemos imaginar o seguinte, as situações e as coisas corriqueiras do dia a dia, elas não acontecem apenas com os injustos. As mazelas e as dificuldades não vão vir somente sobre os injustos. Elas vêm também sobre os justos. Assim como as coisas boas também não acontecem somente com os justos. Deus, ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Graças a Deus por isso. E ele derrama chuva sobre bons e maus. O sol vem sobre bons e maus, a chuva vem sobre justos e injustos. Ou seja, isso quer dizer que nós somos uma família e dentro desse aspecto familiar, nós somos como qualquer outra. Sabe? Por que eu estou falando isso? Para tirar um peso das nossas costas. Para tirar o peso dessa áurea de santidade, dessa áurea de perfeição, dessa aura de que nós não podemos ter problemas, enfrentar dificuldades. É como se um casal crente, uma família crente, não pudesse ter dificuldades. Por exemplo, eu, como pastor, crente, falar assim, estou enfrentando uma dificuldade com a minha filha. Vocês entendem? Nossa, puxa vida, o que houve com esse pastor? Ele não está cuidando bem da família dele, ele não... eu estou passando um momento difícil no meu relacionamento conjugal. Gente, quem é que não vive isso? Quem é que, dentro de uma normalidade, não experimenta momentos difíceis assim? Então, sabe, nós precisamos tirar esse peso de que a nossa família ela tem que ser perfeitinha, certinha, que não vai haver problema, que o nosso filho não vai tomar uma suspensão na escola por um dia ser rebelde. Quem vos fala é alguém que tomou suspensão na escola por ser rebelde. Então, são essas coisas que a gente tem que entender que acontecem em todas as famílias e que nós não estamos imunes a ela. Então, vamos tirar esse peso de que a nossa família ela é diferente. Não, nós somos uma família como outra qualquer. Mas agora, o segundo aspecto é o seguinte, nós somos uma família como outra qualquer, mas nós somos uma família de uma forma diferente. Isso também é importante. Olha, pode parecer, né, algo conflitante, mas não é. Nós somos uma família como outra qualquer. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos problemas. Nós vamos viver as mesmas coisas que as outras famílias vivem, porque somos humanos, mas nós somos uma família de uma forma diferente. Em que sentido? Irmãos, não dá, entendam isso, não dá para dizer que nós somos salvos, que nós temos Cristo como nosso Salvador pessoal e não mostrarmos ao mundo, à vizinhança, não mostrarmos às pessoas que convivem com a gente uma forma especial de viver.
uma forma diferenciada de enfrentar os problemas que todos enfrentam e que nós também enfrentamos. É isso que eu quero dizer. Sabe, amados, nós precisamos, com a nossa vivência familiar, no local onde nós moramos, no bairro onde nós estamos inseridos, na escola onde nós estamos estudando, no trabalho onde nós ganhamos o nosso pão, nós precisamos demonstrar alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. E o que era essa coisa diferente? É essa forma de nos relacionarmos com a nossa humanidade e os problemas da nossa humanidade e os problemas que são corriqueiros às nossas e a todas as famílias diferentes. Ou seja, nós vamos enfrentar os mesmos problemas? Sim. As mesmas dificuldades. Mas nós vamos viver esses problemas de uma forma diferente. Nós vamos reagir a estes problemas de uma forma diferente. Nós vamos lidar com essas dificuldades que são pertinentes a todos os homens, a todas as famílias, de uma maneira diferente. Nós seremos famílias normais, mas famílias que se pautam em um diferencial. Qual é o diferencial? O senhorio de Cristo dentro das nossas casas. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele tem a primazia. Jesus, ele foi convidado para estar presente dentro das nossas famílias. Ou seja, há lutas, sim. Há dificuldades, sim. Mas há fé que Cristo vai nos ajudar a vencer. Há esperança, há a certeza de que nós vamos vencer. Há problemas? Há, mas há comunhão, há harmonia, há um desejo de superação, há expectativas. Sabe, é muito gostoso quando nós pensamos nisso. Por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu e a Elisângela estamos vivendo nesse momento. A minha filha, ela está grávida, e essa semana, o final da última semana e essa semana, tem sido uma semana muito difícil para minha família lá, para minha filha, para minha neta. A minha neta passou mal, está com a garganta, está com problema de laringite, deu febre, foi para a escola, voltou com febre, está mal. A Ellen, então, começou a cuidar dela. Agora quem está passando mal é Ellen. Ela está grávida. Ambas, às vezes, vomitam, passam mal, dor de cabeça, sabe? Ficam com febre, noites sem dormir. Elas estão enfrentando tudo isso. E isso é normal, toda família enfrenta isso, enfrenta. Mas nós temos algo que nos ajuda a vencer isso, mesmo distantes. Nós temos a fé. Nós temos uma esperança de que Deus vai agir, de que Deus vai dar a vitória. Sabe, isso nos anima, isso nos fortalece. Né? Isso traz para nós uma esperança de que, por exemplo, a gente não entra em desespero de que eu tenho que estar lá para cuidar da nossa filha, da minha... Não! Lógico que se nós estivéssemos perto, nós gostaríamos de fazer isso. Dar essa assistência, botar no colo, cuidar, fazer um chá, né? Aliviar a carga. Mas nós não podemos, mas nós sabemos que existe um Deus que vai até onde ela está e a alcança com a bênção. Por isso nós oramos, nós clamamos. Então, sabe, amado, é nesse sentido que nós começamos a enfrentar. Eu só estou dando um exemplo pequeno de como nós enfrentamos as lutas que são normais, as dificuldades que são pertinentes a todas as famílias, nós enfrentamos de maneira diferente. Por exemplo, muita gente, quando enfrenta, muitas famílias que não têm Cristo no centro, quando elas enfrentam esse tipo de problemas, elas recorrem o quê? Alguns recorrem à bebida, alguns recorrem, não é? Às drogas, alguns fogem, tem um problema conjugal, procuram outras pessoas para suprir essa carência, esse problema. Então, as pessoas fogem e escapam dessa situação buscando solução em si mesmo ou em coisas, em caminhos que não são os caminhos corretos. Enquanto nós não. Nós enfrentamos as crises, irmãos, de joelhos. Nós enfrentamos os problemas, amados, com
o nosso coração voltado para o Senhor, em oração, em dependência e submissão à vontade de Deus. É nesse sentido, amados, que nós temos que entender que nós somos uma família que está no mundo. Ela é normal. Nós somos normais, enfrentamos tudo, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma família diferenciada. Diferenciada na forma em que vamos encarar e viver estes problemas. A minha grande dificuldade hoje está em ver famílias cristãs, ao invés de se refugiarem em Cristo, buscarem outras opções para a solução dos seus problemas. Esse é um problema, essa é uma dificuldade. Sabe, muitas famílias, ao invés de recorrer àquilo que deveriam fazer, não estão fazendo. E esse é um problema muito sério. Por quê? Porque muitas famílias hoje também são chamadas de cristãs. Se auto-intitulam cristãs, mas elas não entronizam Deus no meio da sua casa. Elas não entronizam Deus no meio da sua casa. Sabe? Muitos pais, eu vou falar isso para os pais, porque eu acredito que somos nós os responsáveis. Muitos pais, no momento de desespero, no momento em que vê algumas coisas acontecendo de forma mais grave, de forma mais pesada na vida dos seus filhos, eles começam a clamar, mas aí, às vezes, eles estão fazendo no desespero, porque eles não trouxeram a presença de Deus para o meio da sua casa para que os filhos também vissem isso acontecer, para que os filhos tivessem alento, para que os filhos tivessem confiança, para que os filhos vissem a ação de Deus dentro do seu lar. Irmãos, nós temos que aprender isso. Sabe? Jesus, ele nos socorre, mas nós não podemos usar Jesus apenas como se fosse um analgésico, para alívio de dor. Não, irmãos. Quando ele fala e ele nos ensina a orar, ele fala assim, olha, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ele está falando de uma coisa preventiva. Ele está falando de algo preventivo e não, né, de algo emergencial. Olha, na emergência eu estou aqui. Ele vai estar. Mas nós podemos e devemos cuidar disso antes. Nós temos que ter este cuidado antes. Então, irmãos, este é o grande desafio. Esse é o grande desafio da família, é compreender o nosso papel como famílias cristãs. É vivermos o evangelho, né, de forma digna, sermos sal e sermos luz para aqueles que precisam do nosso testemunho, sem apontar e sem acusá-los. Isso também é uma coisa muito séria. Sabe, irmãos, às vezes, eu já vi isso acontecer. A família, porque ela é cristã, porque ela vive esse princípio. Não vou falar o princípio, não. Eu vou falar aqui uma outra coisa. Famílias que vivem a vida de igreja. Viver a vida de igreja não quer dizer viver os princípios cristãos, mas vive a vida de igreja. Estão na igreja, fazem as coisas na igreja, são ativistas na igreja, cantam, dizimam, oram, né? Ajudam nas coisas da igreja. Vivem a vida de igreja. Ok, há problema nisso? Não. Mas mais do que viver a vida de igreja, nós temos que viver a vida cristã. É diferente. E eu já vi muitas famílias, por viverem a vida de igreja, olharem para o lado e verem famílias que não estão vivendo a vida cristã e nem a vida de igreja, e elas se colocarem como se fossem superiores. Colocarem como se, né, não pudessem se relacionar, como não pudessem estar juntos. Sabe? Nós devemos ensinar uma coisa para os nossos filhos. Olha como é que é difícil. Existe um ditado antigo que diz o seguinte: quem com porco se ajunta, farelo come. Já ouviram isso? Né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem sois ou quem você é. Ou seja, as suas companhias. O problema da influência. Não é assim que a
A gente ensina os nossos filhos muito nisso. Por que por que não são os nossos filhos que influenciam eles? Por que eu sei, o poder do mal é muito maior. Né? Eu sempre falo que o poder do mal é muito maior. Ninguém, ao ficar perto de mim, vai pegar beleza. Primeiro, porque eu também não tenho beleza para passar, né? Mas ninguém fica perto de uma pessoa saudável e fica saudável, não é verdade? Não fica. Ninguém pega a saúde. Agora, a gente pega a gripe. A gente pega uma doença. A gente é contaminado pela doença, né? A gente não vê alguém chegando doente do lado de alguém saudável e fala, não, graças a Deus, agora eu estou saudável porque eu peguei saúde. Não. É bem capaz da pessoa que chegou, o saudável ficar doente e não. Eu sempre falo, o poder do mal é muito forte. Mas nós devemos entender uma coisa. A questão da nossa influência. Nós estamos no mundo e devemos ser sal e luz. E eu sempre falo, nós devemos ensinar aos nossos filhos a ter discernimento, e nós também temos esse discernimento, porque não são só as crianças, porque nem todo ambiente me cabe, mesmo como adulto, como homem maduro que sou. Não é todo lugar que eu posso ir. Não é todo tipo de conversa que eu posso participar. Não é toda roda de pessoas que eu posso estar no meio, mesmo sendo adulto. Mesmo sendo um homem maduro, pastor, adulto, não é todo lugar que me cabe. Eu tenho que saber isso. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que ter discernimento para saber o momento em que eu devo estar, mesmo do lado de pessoas que não têm um comportamento cristão. Como família, nós devemos saber em que momento nós, como família cristã, devemos estar nos relacionando com famílias que não são cristãs, para sermos sal e luz na vida dessas pessoas, para expressarmos e refletirmos Cristo a elas. E os momentos em que o quê? Em que nós devemos nos afastar para não provarmos do que o ditado diz, quem com pouco se ajunta, farelo come. Vocês entendem isso? Isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão de maturidade. Então, por exemplo, os nossos filhos, é lógico que nós devemos sempre ensinar a eles cuidado com as companhias. Em que sentido? Cuidado com aquele momento que aquela companhia, que aquela pessoa que anda com ela começa a fazer alguma coisa errada. Naquele momento, o que ela tem que fazer? Opa, disso eu não quero ser cúmplice, nesse momento eu não tenho parte nessa obra, então eu me afasto. Mas isso não quer dizer o tempo inteiro, porque as pessoas não são más o tempo inteiro. Não é verdade? As pessoas não são más o tempo inteiro. Uma prostituta, ela não vai se prostituir o tempo inteiro. Agora, imagine, por exemplo, uma pessoa que é prostituta. Ela não pode vir na sua casa? Ela não pode estar presente em algum ambiente onde você está? Como que nós vamos ganhá-la para isso? Como que Jesus agiu com essas pessoas? Nós também temos que agir assim. Nós temos que saber o momento em que nós estamos presentes e até onde nós vamos estar presentes na vida das pessoas. E o momento de nos afastar, para não sermos cúmplices das obras más dessas pessoas. Então, sabe, é uma linha tênue? É delicado? Mas cabe a nós buscarmos sabedoria, discernimento e orientação do Senhor para fazermos aquilo que devemos fazer como família. Como família. Porque é a nossa responsabilidade, como família cristã, sermos uma família como qualquer outra. Eu acho isso muito importante, sabe, irmãos? Nós mostrarmos isso para as pessoas. Mostrarmos que, apesar de sermos crentes, nós somos normais. Por exemplo, eu sou pastor, irmãos, mas eu sou normal. Eu não tenho um S no peito, santarrão, fortão, o que sempre acerta. Não, irmãos, eu sou uma pessoa normal. Eu erro também. Então, quando a gente abre isso, quando a gente mostra isso, as pessoas vão ver o seguinte: nossa, eles são uma família como a nossa.
mas, ao mesmo tempo, nós somos uma família que tem que agir de forma diferente, que experimenta e lida com essa humanidade de forma diferente. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Olha só, eles enfrentam os mesmos problemas que nós. Eles enfrentam as mesmas lutas que nós, mas eles agem de uma forma diferente. Eles agem de uma maneira diferente. Por que nós não estamos agindo como eles? É isso que nós temos que levar às famílias que estão ao nosso redor, para que elas vejam, para que elas pensem, para que elas desejem ter o que nós temos. E o que nós temos? O senhorio de Cristo em nossos lares, em nossas famílias. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite, né? E na semana que vem nós vamos começar a falar sobre o desafio da manutenção dos valores cristãos neste mundo que tenta roubar de nós esses valores. Amém? Então, está aberto aí os microfones. Quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Se quiser compartilhar a experiência, falar, esse é o momento. Olha, eu sempre falo, mas um de cada vez. Quando todo mundo fala junto, igual vocês falam agora, eu fico perdidinho. Então, tem que ser um de cada vez. Alguém, ou se não tiver ninguém para falar, estaremos orando. Oi, pastor, tudo bem? Fala, Isabel. Coisa boa te ver, Isabel. Não é? Essas últimas semanas não deu para poder participar. Tá certo. Mas, pois bem, só né, fazendo um comentário do que o senhor falou, né, que é uma das coisas que eu vejo, infelizmente, dentro assim, do nosso meio, né? É igual você falou das pessoas muitas vezes se acharem, santificarem demais e isso impedir com que você se relacione. Você fala, como é que você vai trazer alguém se você não se relaciona com ela, se você não permite, ou se você só aponta os defeitos, sabe, é uma forma. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, sabe, pastor? Eu falo assim, que eu sinto algumas vezes, pessoas muitas vezes só apontando o erro, apontando o defeito, você está errado, e eu não acredito que seja dessa forma que a gente consiga realmente trazer alguém para Cristo. Eu não estou falando que você deve compactuar com o que a pessoa faz, né? A pessoa ela está em pecado, ela está fazendo, a gente tem que mostrar que isso não é adequado, que isso não vai de encontro com a vontade do Senhor, mas tem que ser com amor, né? A gente e é o que você fala, não tem exemplo maior do que Jesus Cristo, porque o que a gente vai ver, a gente lendo as passagens dos evangelhos, Cristo vai com amor a pessoas assim em que a sociedade empinaria o nariz e viraria a cara, né? E infelizmente a gente hoje em dia acaba fazendo muito parecido com os fariseus daquela época, nos achando por sermos a igreja, de estarmos ali, de sermos, eu vou, igual você falou, né, ter uma vida de igreja, não é nem uma vida, ter uma vida de igreja, eu estou ali, todo mundo sabe que eu estou na igreja, então eu nem vou conversar com o cara do meu trabalho que, vou dizer, talvez ele é homossexual, eu nem vou conversar, eu nem vou falar com ele, nem nada. Como é que você vai trazer essa pessoa para Cristo se você não chegar perto dele, se você não mostrar amor por ele, entendeu? Então, eu acho que é algo que a gente realmente, eu acho que nós, cada um, tem que todos os dias nos analisar, sabe, parar, pensar, peraí, qual tem sido a minha atitude, né? Algumas vezes, teve uma vez, meu marido me chamou a atenção, porque algumas vezes quando a pessoa talvez é muito diferente, muito tatuada, muito cheio de negócio. Tô falando aí, com o meu preconceito, sabe? Olho diferente para a pessoa. Mas eu não notava que eu olhava diferente. E um dia a gente estava, agora, pouco tempo a gente foi no Grand Canyon passear, estava dentro do ônibus lá no Grand Canyon, e entrou um grupo, e era um homem que virou mulher, né? Então, assim, aí primeiro já estava diferente, porque você viu o corpo, mas a tatuagem,
aquilo me chamou a atenção, e eu, sem perceber, eu olhei, assim, fixadamente para a pessoa, e o meu olhar, eu estou falando não eu, porque na hora eu não percebi, mas o meu esposo, que me olhou e me deu um toque depois, você olhou e você olhou com desprezo. E aí ele mesmo chegou e falou, peraí, para analisar, peça a Deus, porque isso não vem de encontro com o que a gente acredita, com o ser cristão que a gente é, né? Então, é algo que eu parei e eu tenho pedido a Deus, sabe, para trabalhar em mim. Mesmo dependendo da situação, lido muito bem, mas tem certas talvez, estilos de pessoas, como eu não percebia que eu olhava com um jeito, e eu, igual ele falou, com um olhar de superioridade. Não quer dizer que eu falava nada, mas o jeito como eu analisava a pessoa era do que eu estava me sentindo melhor do que ela. Sim. Né? Eu estou só dando assim, o meu exemplo, por mais que estou ali na igreja, por mais que leio, por mais que tudo, sou falha, igual você falou, eu sou humana, nós somos humanos, tem a nossa humanidade. Mas assim, que não deixa de, ok, Senhor, essa é a minha falha, me ajuda, eu não quero. E eu falei, cara, que bom, agradeci meu esposo por ter, tem hora que a gente não consegue perceber, e de pedir a Deus realmente para mudar isso em mim, né? Eu falei, eu não sou melhor do que ele, né? Independente do que a pessoa fez, e orar para que eu consiga, com esse meu olhar, eu não vou conseguir tocar o coração dele, eu não vou conseguir falar de Deus. Mas se eu for através com compaixão, com amor, aí sim. E para isso eu preciso ser verdadeira, né? Dentro, não é só da boca para fora. Preciso das minhas atitudes realmente serem atitudes iguais a que Cristo foi, né? Que realmente a gente seja discípulos e seguir o exemplo de Jesus. Isabel, isso é muito importante. Existem reações em nós que são natas, nossa, como essa. Como você falou, às vezes a gente faz sem querer, porque é tão nosso. E é bom quando tem pessoas perto para nos dar um toque, como o Tiago fez com você, falar, Isabel, cuidado, né? Isso acontece. Elisângela, às vezes, faz a mesma coisa comigo. E que bom que existem pessoas que sempre estão nos alertando. Mas eu acho muito interessante essa questão da gente olhar para as pessoas sem sentir superior. Eu tive uma experiência que, para mim, foi muito enriquecedora. Foi na Bahia, eu tinha um vizinho, lá a casa era parede e meia. Sabe aquela casinha? Uma parede só que faz divisão entre a casa. Casinha muito simples. Telha francesa, não tinha forro. A gente começou a vida bem assim. E é interessante que os meus vizinhos, por exemplo, eu sou um cristão evangélico, ele era um kardecista filosófico. Então, uma linha totalmente diferente. E vizinhos maravilhosos, vizinhos simplesmente maravilhosos. A Ellen nasceu quando a minha mãe foi para ajudar, né? A mãe deles já tinha falecido. A minha mãe ficou 9 dias apenas, teve que voltar. Então, a gente teve que cuidar de uma filha em um outro estado, começando um trabalho, a gente estava abrindo uma igreja, e não tinha ninguém perto. E essa vizinha, mãe, ela vinha socorrer a gente, sabe? Nos momentos que via a Ellen chorar a noite toda, no outro dia de manhã ela batia na nossa porta. Ela já me viu passando mal, trouxe chá de boldo para mim. E eu lembro de uma situação que eu achei muito enriquecedora nesse sentido. Eles nos convidaram para almoçar na casa deles. Nós fomos, eu e Elisângela fomos almoçar. O interessante é que eu estava conversando com ele na varanda dele e passou uns irmãos de uma igreja que sempre sabiam que eu era pastor. Quando eles passaram, eu saudei, como era costume, né? Irmãos, eles não me saudaram de volta, porque eu estava na casa dessa pessoa. E aí ele virou para mim e falou assim, Elcio, eu te admiro muito. Aí eu virei e falei assim, por quê? Ele falou, porque ele viu isso. Isso acontecia com ele.
Ele falou assim, eu te admiro muito porque você é um pastor, e você sabe que eu sou espírita, que eu penso diferente de você, e você vem e frequenta a minha casa, você come a minha comida, você me recebe, você aceita as coisas que eu levo para você. Ele falou, pessoas, quando descobrem que eu sou espírita, eles acham que eu oferecia alguma coisa para um ser demoníaco, alguma coisa. Eles não querem nada do que eu dou. Eles não recebem nada do que eu dou. Pessoas que são evangélicas fazem isso. Olha a situação que ele experimenta. Como ele vê a gente. Olha que interessante. Ele falou, isso acontece. Ele falou, eu te admiro porque você me recebe e você não tem esse preconceito comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós não pensamos em nada igual quando se trata de nosso relacionamento com Deus. Eu não concordo com nada do que você crê. Aí ele riu, eu falei, assim como você não concorda com o que eu creio, porque senão você seria um evangélico como eu. Eu falei, eu não concordo com nada do que você crê, igual você não concorda com nada do que eu creio. Mas eu respeito a sua decisão de crer desse jeito. O que eu tento fazer para você é mostrar aquilo que eu creio através daquilo de como eu ajo com você. Porque não adianta eu falar que eu creio diferente, mas eu não vivo isso para você. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu falei, eu sei que você também está tentando viver o que você crê para mim. Então, o que existe, o que deve existir é respeito. Isso não quer dizer que eu aceite, que eu concorde. Mas eu simplesmente te respeito. E isso não faz você uma pessoa melhor ou pior, não. Para mim, você é uma pessoa, uma ótima pessoa, e eu não tenho problema nenhum em me relacionar com você. Interessante que, em alguns momentos, quando eles passavam por uma dificuldade, a esposa dele e a família toda era kardecista, ela ia até mim e pedia, pastor, ora por mim, ora pela nossa família, ora. Olha que interessante. Sabe? Então, eu acho isso muito importante, isso que você falou. A gente tem que ter essa postura. Não quer dizer que eu vou ser conivente e aceitar e falar eu concordo. Não. Mas eu estar ali demonstrando o seguinte, eu amo você. Eu amo você. Eu amo quem você é como pessoa. Por quê? Porque eu quero ver você como pessoa salva em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E como família, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa obrigação como cristãos. Alguém mais quer falar alguma coisa? É, Pode eu falar, quero Isabel. o Pode? senhor me fez lembrar, né? Eu falei assim, atualmente até minha sogra está aqui comigo, vai ficar no total são 6 meses aqui em casa dessa vez, né? Mas graças a Deus a gente se dá muito bem. Amém. Mas é, mas ela, engraçado, a minha sogra, ela é kardecista também, né? Foi, né? E ela tinha, na verdade, uma aversão a evangélico por conta de uma irmã que é evangélica, infelizmente, por falta de sabedoria, a forma como agia, do apontar. E quando eu entrei, que eu comecei a namorar com o Thiago, eu sei, foi um baque para mim, porque eu, né, não também trabalhar a minha cabeça e pedir a Deus e tudo mais, e para ela também me aceitar, né? Porque era e ainda mais assim, e com a graças a Deus, eu não deixei de ir, né? Você sabe, Tiago acabou se convertendo, então para ela isso daí também foi muito forte, né? Porque pela vontade dela ele seria kardecista igual a ela. Mas, é igual eu falei, em nenhum momento ela sabe o meu posicionamento, sempre conversei com ela abertamente, no que eu acredito. Eu venho, quando ela está no carro, quando ela está comigo, eu faço questão de abrir o nosso estudo e deixar em voz alta para ela ir escutando também. E tal. Mas a gente conversa, sabe, leio a Bíblia para a Alice todo dia à noite, no quarto que ela dorme junto. Então, assim, ela sempre participou.
E é o que eu estou falando, da importância da gente, acho que, amar e respeitar. Ela ainda não se converteu, mas é a minha oração, é o Amém. meu desejo, sabe, que eu peço pela vida da minha sogra, como eu tenho pelo meu pai, da minha avó, quem não são, né, convertidos. Mas eu falo assim, a cabeça dela mudou muito em relação a isso. Tanto que, quando a gente estava, desde aí do Brasil, tinha uma programação diferente na igreja, eu sempre a convidava e ela ia. Ela começou a ir nas programações de mulheres, sabe? Aqui a gente está aqui todo domingo, ela não tem. Ela não anda sozinha, ela nem procurou saber se tinha algum centro espírita aqui, nem nada. Pois todo domingo ela está comigo na igreja. Entendendo ou não entendendo, porque é inglês, eu vou, explico, entendeu? Mas ela vai, ela não deixa, ela não tem. Que no início do nosso casamento, ela não ia. Você podia chamar que ela não ia. Então, a importância de realmente a gente respeitar Sim, e, né, é assim, eu falo assim, meu marido, se eu fosse só apontar o dedo, eu acredito que eu nunca tinha trago ele para Cristo. é verdade. Olha Né? só, a obra é do Espírito, não é nossa. Essa é a grande questão. A gente, às vezes, quer fazer o papel do Espírito. Da paulada, não é. A obra é do Espírito. E eu gosto muito do que Zacarias diz. Zacarias fala assim, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que descansar nisso. O nosso papel é saber a gente se comportar e agir, né? Principalmente, eu tenho, como família, isso para mim é muito importante. A gente saber se relacionar como família sem criar nenhum tipo de divisão, de antipatia, sabe? Eu acho que o que existe muito hoje, muita família crente, muito crente é antipático à família. Ah, lá vem eles, acabou a nossa alegria. Quando a família crente vai embora, a festa começa. Ah, agora a gente pode ser a gente mesmo. Você entende isso? Não, isso está errado. A gente tem que amá-los. Isso não quer dizer que eu vá concordar, que eu vou fazer. Mas se eu vejo que a coisa ficou ruim para mim ali, eu me afasto. Eu não fico ali criticando. Irmãos, a Bíblia fala assim, olha, o homem natural não discerne as coisas do espírito. Não adianta eu tentar empurrar na cabeça de alguém algo espiritual sem ele estar aberto para o espírito. E o que eu vejo é muitas famílias se afastarem, terem um rompimento por causa disso. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. Obrigado, Isabel, pela participação. Alguém mais quer falar? Já estamos chegando ao final. Se não tiver ninguém, vamos orar nesse momento por cada um presente aqui. Ok?